Olá pessoal, estamos com mais um vídeo aqui no nosso canal Em Breve um Poliglota e hoje é a nossa quinta aula de inglês, de English. Bom, peço primeiramente que se você ainda não assistiu a nossa quarta aula, clique aí no quadradinho que está aparecendo na sua tela, se dirija à aula anterior, assista e depois venha continuar com a gente assistindo a aula de hoje, ok? Para não perder com a nossa sequência com as aulas, com os vídeos, ok? Bom, hoje nós vamos falar sobre o verbo ser, estar no presente, que em inglês é o verbo to be. Então, no inglês, o verbo to be ele tem dois significados, né, para o nosso português. Uma hora ele pode, pelo contexto, significar o verbo ser e por outra hora o verbo estar, ok? Mas antes de falar exatamente do verbo to be, vamos entender um pouquinho sobre o verbo normal. Eu não vou dar ênfase nem foco de outros verbos, porque a gente vai estudar isso daí mais pra frente, mas só para dar uma entendida com relação ao verbo to be. Então vamos lá. Vamos ver um exemplo aqui com o verbo beber, bem simples, né? To drink, to drink. Bom, percebe-se aqui, ó, que o verbo no inglês, ele sempre tem esse to. Ó, o verbo to be, to, né? Aqui to drink, to, que significa beber. Então, é uma marca dos verbos no inglês, né? Todos os verbos começam com to, ok? E no português acontece a mesma coisa, só que nós temos várias marcações. Por exemplo, nossos verbos terminam com ar, ir, né? E o do inglês, ele sempre vai começar com esse to aí, ok? E como que eu conjugaria esse verbo normal aí, né? Que a gente chama, um verbo comum. Por exemplo, esse beber, to drink. Por exemplo, nós pegaríamos o pronome que a gente já aprendeu, né? Eu. I drink. Então, eu bebo, I drink. Você bebe, you drink. She drinks. He drinks. It drinks. We drink. You drink. E they drink. Então percebe que o drink, a gente só tira esse to e repete ele aqui. A única diferença que vai ter com os pronomes são da terceira pessoa. O she, he, it. Que a gente tem esse acréscimo de S no final do verbo, né? E em outros verbos a gente vai ter uma terminação com ES, mas isso daí a gente vai explicar mais pra frente. Mas em geral, a gente pega o verbo, tira o to e coloca ele na frente do pronome, com exceção da terceira pessoa que tem essa irregularidade aí de colocar o S ou ES dependendo do verbo, ok? Bom, o verbo to be já é um pouco diferente. Tá? Ele é um verbo que nós vamos chamar de verbo auxiliar, porque ele é um verbo que auxilia na frase. E depois você vai entender o porquê que ele se diferencia com relação aos verbos comuns, tá? Por exemplo, em perguntas, o verbo to be, a gente pega o verbo em perguntas e a gente coloca ele no início da frase para fazer a pergunta, antes do sujeito, né? Melhor dizendo. E já os outros verbos, a gente usa um outro auxiliar para colocar antes do sujeito. E o verbo comum, ele continua na mesma posição como se estivesse fazendo a frase afirmativa. Então o verbo to be, ele serve para auxiliar. Então ele é um verbo auxiliar já. Então ele não precisa de nenhum outro auxiliar para que eu coloque antes do sujeito para fazer uma frase, por exemplo, interrogativa, né? Que é uma frase com pergunta. Então o verbo to be, ele já assume essa posição e ele se coloca antes desse sujeito por si só, ok? Vamos dar uma olhadinha nessa tabela para entendermos melhor. Bom, na afirmativa nós temos aí para o I am, ok? Então percebe-se que o verbo to be não é da forma que a gente viu aqui com o verbo comum, por exemplo, to drink, onde a gente repetiu drink e só a terceira pessoa que mudou, mas era uma coisinha bem rápida de aumentar um S ou um ES. No verbo to be, a gente não aumenta nem coloca esse to be, que o certo seria arrancar o to e colocar be em todos, né? E na terceira pessoa, a gente colocava ali um S ou o ES, dependendo do verbo. Com o verbo to be, como eu disse, isso não acontece. Então você vai ter que gravar, porque ele é um verbo irregular. Então,
Na afirmativa, que é eu sou, eu estou, já que o verbo to be assume esses dois significados, então na afirmativa vai ficar I am ou I'm, que é o verbo contraído, tá? O que não acontece com os outros verbos comuns, que não se contrai, apenas o verbo to be e outros verbos auxiliares que a gente vai aprender nas próximas aulas, tá? Na negativa seria I am not, então é só acrescentar o not, ok? I am not. E na interrogativa, como eu disse, a gente põe o verbo antes do sujeito, então o sujeito sou eu, né? E o am vai antes do pronome e para fazer essa pergunta, ok? Você, por exemplo, com o pronome você, vai ficar you are, ou contraído your, né? E na negativa, you are not, acrescentando só o not, ou contraído assim, aren't, you aren't, ok? E na interrogativa, mesma coisa, a gente pega o are, que é o verbo to be, conjugado com o pronome you, e coloca antes do sujeito. Então, are you, e aqui am I, are you. Os três aqui, ó, she, he, it, que são da terceira pessoa, nós usamos como is, com is. O verbo to be é is. Então, she is, he is, it is. E contraído, a gente fica dessa forma aqui. She is, he is, it's. Ok? E na negativa, acrescentando o not, como todas as outras. She is not, he is not, it is not. Ou contraído. She isn't, he isn't, it isn't. Na interrogativa, mesma coisa. O verbo é colocado antes do pronome para fazer a pergunta. Então, is she, is he, is it, ok? Bom, continuando aqui. Os outros três últimos é o verbo que a gente usa é are. Então, we are, you are, they are. Ou contraído, we're, you, they're, ok? Na negativa, mesma coisa, acrescenta not. We are not, you are not, they are not. Ou contraído, we aren't, you aren't, they aren't. E na interrogativa, mesma coisa, como eu disse, com relação aos outros. O verbo to be é colocado antes do sujeito. No caso aqui, o sujeito é um pronome, então a gente põe antes do pronome. Are we, are you, are they. Então, não se esqueça, ok? O verbo to be nunca vai conjugar da mesma forma que os outros verbos, porque ele é um verbo auxiliar e ele é irregular. Então, não é só tirar o to e já ir colocando, conjugando, e só a terceira pessoa que vai ter alguma diferença de acrescentar S ou ES, como os outros verbos normais, que nem o drink, to drink, né? Não, o verbo to be não vai fazer isso e nem os outros auxiliares, tá? Eles têm uma conjugação própria, então você não vai fazer dessa maneira, ok? Então no afirmativo seria isso, na forma normal e a forma contraída. No negativo nós temos a forma normal e a forma contraída, exceto para o am, I am, né, do pronome eu. E na interrogativa, como sempre, o verbo to be ele fica antes do sujeito, ok? Então vamos lá, recapitulando. O verbo to be para o pronome you no singular, ou we, you, they, que são plurais, nós usamos are. Então vamos lá. Você é ou você está, you are. We are, nós somos, nós estamos. You are, vocês estão, vocês são. They are, eles são, eles estão, ou elas são, elas estão. Como que nós vamos diferenciar esse you are plural do you are singular? Eu já disse na aula anterior com relação aos pronomes, onde eu disse que vai ser pelo contexto, tá? Então, porque já que o verbo é igual, nós temos que ver pelo contexto. Se for uma pessoa, é você. Se for várias, vocês, ok? Na negativa, é só usar o not depois do verbo, tá? Ou contrair dessa forma aqui, exceto o pronome eu. E na interrogativa,
Como eu disse, o verbo to be sempre colocado antes do pronome, antes do sujeito. Ok? Então, para a terceira pessoa a gente usa is, ok? She, he, it, que é is. E o único que vai usar am é o pronome I, que é o pronome eu. Ok? Bom, vamos ver algumas frases e tentar ver se a gente consegue encaixar tudo isso que eu falei aqui, ok? Vamos ver. Bom, nós não somos brasileiros. Nós não somos brasileiros. Como que eu falaria isso? Tchananã. Dá uma pensadinha aí. Como será que eu falaria nós não somos brasileiros? Bom, nós estamos usando um verbo to be, né, que é o verbo ser. Ali no caso, nós não somos, ó. Somos vem do verbo ser. Então, é um verbo to be que nós vamos usar ali. Um daqueles da tabela que a gente viu lá. Mas é uma negativa, ó. Não somos. Como seria esse verbo to be, então, na negativa, para esse pronome we? Bom, vamos ver? Aren't. Se você colocou isso, está correto. Não, eu não coloquei isso, não. Eu coloquei are not. Também está correto. Se foi dessa maneira que você escreveu, está certinho. Então, tanto faz aren't ou are not. É a mesma coisa. Um está na forma normal do verbo e o outro está contraído, ok? Mas para o we é are. O verbo to be é are. E como está na negativa, acrescenta o not ou contrai fazendo aren't. Então, we aren't Brazilian. Ou we are not Brazilian. Ok? Vamos para o próximo exemplo? São 9 horas em ponto agora. It, tananana, 9 o'clock now. It, tananana, 9 o'clock now. Percebe que esse são aqui, nós usamos são, né, no plural, porque 9 horas é mais de um, então a gente usa no plural. Muita gente fala, é 9 horas, mas o certo no português seria, são 9 horas. No inglês, a gente usa o pronome it, tá, para marcar isso, e o verbo to be, que é referente a esse it. Então, qual que seria? Eu não estou usando ele na negativa, apenas na afirmativa. Então, qual é o verbo to be que eu vou usar aqui, que é conjugado com relação ao pronome it, que é aquele pronome neutro que eu disse para objetos, para coisas que não são pessoas. Bom, se você respondeu esse aqui ou esse aqui, também está correto, ok? Então, it is 9 o'clock. It's 9 o'clock. Ou it is 9 o'clock. It is 9 o'clock. Ok? O verbo to be é o is. Nesse caso, para o it. Ou contraído, que é esse apóstrofo S. Ok? Bom, próximo exemplo. Aquele carro é caro. Tananana, that car expensive. That car expensive. E agora? Qual que seria o correto? Bom, primeiro a gente tem que verificar aí, ó, é uma pergunta. O que eu disse sobre a interrogativa? O verbo to be, como é auxiliar, ele é sempre colocado antes do sujeito, antes do pronome. No caso aqui é that car, o sujeito, aquele carro. E a gente já aprendeu essa questão de demonstrativo, né, nas aulas anteriores. Aquele carro lá longe. Então, that car. E daí, como é que fica? É um verbo ser que eu vou usar aqui. É um verbo to be, portanto. That car é o quê? O que eu poderia usar? É o nosso it. Está no lugar do nosso pronome it. Porque é um objeto. O carro é um objeto, não é uma pessoa. Então nós vamos usar o pronome it. O carro, ele. Só que não é o ele, he, para pessoa. É o ele, it, que é o neutro, né? Então, qual que é o verbo to be utilizado para it? Is. Então a gente coloca o verbo to be antes, que como eu disse, e ficaria dessa forma. Is that car expensive? Is that car expensive? Aquele carro é caro? Bom, outro exemplo. Eu estou na sala de estar.
Ficaria mais ou menos assim. Então, ó, presta bem atenção. Aqui nós usamos o verbo ser, né? Por enquanto. Esse aqui já está assumindo um verbo estar. Então, o verbo to be, ele pode ter esse significado de ser e estar. Vai depender do contexto. Nesse caso, eu não posso falar eu sou na sala de estar. Eu estou. Mas o verbo usado aí é o mesmo. É o verbo to be do inglês. Porque ser e estar, por inglês, é o mesmo. Então, como que seria? I. Qual que é o verbo to be utilizado para o pronome I? Bom, se você colocou isso aqui, está correto. Se colocou esse aqui também. I am in the living room. I am in the living room. Ou I'm in the living room. Ok? Então, no caso aqui, para o pronome we are, como é negativo, are not ou aren't, contraído. No caso das horas aqui, a gente usa o pronome it. Então ficaria, como não é negativo, é só afirmativo, it is ou it's, contraído. Aquele carro, a gente pode usar it, né, um pronome, né, ele. Aquele carro, ele. O carro é masculino no caso, né, então a gente pode chamar de ele. Mas tanto faz ele ou ela, quando é objeto no inglês, a gente usa o it. Então, o it seria is. Então, nós usamos is aqui. Is that car expensive? Que é o verbo é, né? O verbo conjugado é, do ser. E eu estou na sala de estar, assumindo então esse significado de estar, né? Diferente dos outros exemplos. I am, I'm, porque o verbo to be que conjuga aqui para o pronome eu, que é o I, é o am. Então, I am in the living room. Ou I'm in the living room, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Se vocês quiserem continuar com as nossas aulas, clique aí na aula 6 e se dirige à próxima, ok? E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, clique no quadradinho que está aparecendo na sua tela, escrito se inscreva e fique a par de todas as nossas aulas. Um abraço, tchau, tchau, bons estudos, Deus abençoe. Fui!